Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. E hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é educação pública, formação profissional, impacto social e os desafios de uma instituição federal em nossa região. E para falar sobre esse tema, nosso entrevistado de hoje está à frente de uma das mais importantes instituições de ensino do Noroeste Fluminense, que é o IFE, o Instituto Federal Fluminense, campus Itaperuna, que é referência em educação técnica, profissionalizante também no ensino superior, formando cidadãos, qualificando profissionais e transformando em realidades. E para falar sobre a volta às aulas, os cursos oferecidos e o papel social do Instituto Federal, além de temas sensíveis como segurança e acesso ao campus, infraestrutura urbana e o atual debate nacional sobre educação, nós estamos recebendo o diretor do IFE, Felipe Ribeiro de Castro. Felipe, obrigado pela sua presença, meu amigo, pela sua disponibilidade. Sei que você é uma pessoa super ocupada. Te agradecemos pela sua presença aqui com a gente para falar desse tema tão importante que é educação. Fred, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço aqui a acolhida desde o início, muito carinhosa. A todo mundo que nos acompanha também, esperamos que a gente consiga produzir uma conversa bastante bacana, enriquecedora e que nos permita conhecer um pouquinho melhor do papel do Instituto Federal aqui na nossa cidade. Tá certo. Felipe, antes da gente começar a falar, eu preciso da gente falar dos nossos patrocinadores, que ótimo. Que são a Oficina da Massa, pizzaria. Tava boa a pizza? Excelente, não é? A Oficina da Massa, a melhor pizza da região, tá melhor entrega. Parte daquela acolhida calorosa de agora a pouco, graças à Oficina da Massa. Agradecer aí ao nosso amigo Matheus. Obrigado. E também a Drogaria Saúde Farma, a entrega mais rápida da cidade. Obrigado aí ao nosso amigo Eduardo por estar sempre presente junto com a gente aí. Felipe, vamos começar então falando primeiro de você, trajetória pessoal, profissional. Conta um pouquinho pra gente como é que essa educação entrou na sua vida. Fred, eu sou filho de professora da rede pública. Minha mãe fez carreira como professora do estado. Minha irmã é professora também da rede pública e da rede particular de Itaperuna. Então, na minha casa, sempre a questão da formação docente, acadêmica, esse mundo esteve muito presente. Sou ex-aluno das escolas públicas aqui da nossa cidade, da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, do Colégio Estadual 10 de Maio. Então vim dessa rede tão zelosa e carinhosa a partir do trabalho dos seus servidores para com os jovens. Depois ali, ainda numa época, não tem tanto tempo assim, Fred, mas numa época em que a gente tinha menos oportunidades, eu também iniciei a minha trajetória profissional trabalhando, como muitos jovens de Itaperuna, no comércio local. Então construí parte ali do início da minha trajetória profissional nesse meio e tive a oportunidade de, com o apoio da minha família, de cursar uma graduação. Fiz aqui em Itaperuna mesmo, na rede privada, na área de engenharia mecânica, e tive a minha primeira oportunidade profissional, há pouco falávamos, no segmento industrial aqui em Itaperuna, na antiga fábrica Boechat. Ali eu desenvolvi a minha carreira profissional e também dei os meus primeiros passos associadamente a essa carreira no ramo da engenharia, no meio acadêmico. Então também fui ministrar aulas, fazer depois as minhas pós-graduações na rede pública. Tive a oportunidade então de estudar na universidade pública, já no segmento ali da pós-graduação. E em 2009... Pode falar qual universidade? Estudei na UENF, UENF. Isso aí, na Universidade Estadual ali, fantástica. A UENF, uma das melhores universidades do nosso país, sempre muito bem ranqueada, e aí, em 2009, eu passei no concurso público para o Instituto Federal Fluminense, na área de mecânica. Sou professor de mecânica do campus. E ali eu comecei também me desenvolvendo academicamente na área da gestão do meu curso e tive a oportunidade de concorrer, me colocar à disposição do campus Itaperuna para a direção geral. E estou agora na segunda metade do segundo mandato de diretor-geral do campus, num desafio enorme, mas sempre muito entusiasmador, digamos assim, para que a gente tente contribuir com o avanço da educação pública na nossa cidade. Mas me conta dessa transformação. Você começou primeiro na mecânica, Isso. Depois passou para a área de docência, como professor. Explica pra gente essa transformação, como é que foi essa jornada na sua vida? Eu me recordo, Fred, de uma aula, lá, provavelmente assim, pelo terceiro período da engenharia,
a gente numa aula de equações diferenciais, um troço bravo, e aí um professor, né, um engenheiro civil da época, com formação em matemática, perguntou assim, quem de vocês quer ser professor? Naquele dia acho que só eu levantei a mão, então eu desde o início sempre me encantei, talvez ali pela inspiração da minha casa. Influenciado pela família, influenciado ali pela minha família. Sempre gostei, sempre tive esse olhar assim de que, poxa, eu acho que isso aí é algo que eu gostaria de fazer e fui ao longo desse tempo sempre nutrindo essa expectativa de poder ensinar um pouco daquilo que os demais mestres me passariam ao longo da vida. Então eu nunca tive dúvidas ao longo da minha formação que uma parte do meu desejo profissional era também tentar ensinar um pouco daquilo que eu iria aprender. E eu acho que depois que eu tive a oportunidade de passar no concurso, então, ali eu me encontrei. Eu acho que no ensino público, de fato, antes eu tinha já trabalhado com ensino de engenharia na rede privada, tive essa oportunidade de me desenvolver inicialmente na rede privada como professor, né, de engenharia, mas no ensino público eu posso dizer que ali eu me encontrei. Eu me lembro que quando eu passei no concurso eu tomei assim um susto, porque eu dava aula para curso de nível superior e aí de repente entrei no instituto para trabalhar com cursos de nível médio, profissionalizante. E eu tomei aquele susto e falei, gente, que público é esse? Como é que eu vou lidar com essas pessoas? São pessoas diferentes, são realidades diferentes. Sim. E ali eu tive a oportunidade de virar a chave e entender um pouco melhor como que a educação pode impactar mais, sabe, as pessoas. Acho que o ensino público tem essa peculiaridade. Acho que de alcançar as pessoas que estão mais na ponta, mais necessitadas. Transformar a realidade social das pessoas. Transformar essa realidade. Eu acho que o papel do professor público nós vamos falar sobre isso. E assim eu sigo, sabe? Tive a oportunidade de, no desenvolvimento da minha carreira enquanto engenheiro, de também trabalhar com gestão. Então, dentro da engenharia, eu também atuava ali no segmento de coordenação, de processos, coisas do tipo. E também foi algo que eu sempre gostei de fazer e tive a oportunidade de, mesmo como professor da rede pública, não deixar esses conhecimentos de lado e contribuir de alguma forma, seja coordenando cursos, seja ali dialogando em setores colegiados, até que tive a oportunidade de estar na direção geral como agora. Sim. Como é que foi assumir a direção de um órgão tão bacana, tão importante como o IFE, né? Porque é um desafio enorme, né? O que mudou na sua rotina de lá para cá? Tudo, digamos que, porque para além dos desafios que já seriam inerentes à atividade do diretor-geral, eu assumi a escola no período de pandemia, né? Nós tivemos uma eleição para diretor-geral em 2019, a primeira eleição que eu participei, e eu assumiria o primeiro mandato em abril de 2020. Em março de 2020, nós já tivemos ali a decretação daquele estado pandêmico, escolas fechadas, aquele isolamento social, e aí a gente assume a escola dentro dessa realidade. Escolas fechadas, sem aulas presenciais, o desafio de... Mas as aulas continuaram. Aí houve um de tempo, modo remoto. Houve um tempo, Fred, de adaptação, e aí eu acho que talvez no Instituto Federal isso se diferenciou de outras redes, que foi a gente tentar nivelar um pouco as condições para que todos os estudantes pudessem, de alguma forma, ter acesso às aulas remotas. Então, o Instituto Federal, ele atende estudantes, né, que vêm da rede privada, que vêm da rede pública, com realidades distintas. Então, se você virasse essa chave lá automaticamente, né, do presencial para o remoto, você potencializaria as desigualdades que a gente já vivencia na tipicidade do funcionamento das escolas. Perfeito. Então, naquela época, né, foram necessárias o desenvolvimento de estratégias para assegurar o acesso remoto dos estudantes. Então, o Ministério da Educação, naquela ocasião, desenvolveu o programa Escolas Conectadas, então houve a distribuição de chips de internet para todos os estudantes, houve a adaptação do regramento de funcionamento dos cursos, porque a carga horária presencial tem uma determinada intensidade, a remota teria uma intensidade um pouco diferente para que os estudantes pudessem acompanhar. Então, sim, eu diria que o grande desafio do meu primeiro ciclo de gestão foi a gente ter condições de manter ali a oferta formativa, ainda que naquela situação mínima, e para além disso a gente também fazer da escola um local em que a gente pudesse trazer segurança para as pessoas. Então a nossa escola, ela desenvolveu diversos projetos, sabe, Fred, de extensão. Nós distribuímos máscaras, nós desenvolvemos protetores faciais, montamos um polo de impressão 3D para fazer os face shields para os profissionais de saúde. Nós pegamos recursos que seriam aplicados à merenda e distribuímos na forma de cesta básica para os nossos alunos. Então os estudantes recebiam na casa dele um kit de cesta básica todo mês
para trazer um pouco de segurança alimentar, que foi caótico naquela época, não é? Com certeza. Então, eu diria que o grande desafio que eu enfrentei na primeira etapa do meu ciclo de gestão foi que a gente pudesse passar pelo período pandêmico. E aí, Fred, depois vem aquilo que eu já vivencio um pouco mais hoje, que é a presencialidade e a intensidade que é dirigir um campus com a potência que é o campus Itaperuna. De certa forma, muda tudo, sabe? Começar do jeito que você começou foi uma prova de fogo que com certeza te deu um know-how para que hoje a coisa fluísse mais tranquilamente. Eu acredito que sim, acredito que naquele momento ali a gente pôde, porque a gente está saindo de um processo eleitoral dentro de um campus, então é natural que num processo eleitoral haja a construção de divergências, de debates. Então, quando a gente entra na pandemia, aquele cenário de urgência que a gente estava, eu acho que a gente venceu muito mais facilmente as pequenas divisões que o processo eleitoral cria e o campo se uniu em prol daquilo que de fato é mais importante. Então eu acho que de fato foi muito desafiador, mas poder ter contado, sabe, com os servidores do campus, com os servidores terceirizados, com os familiares daquela época, facilitou um pouco a trajetória que viria depois, né? Foi super desafiador naquela hora, mas serviu mesmo como esse laboratório, né? Felipe, uma pergunta que eu vou te fazer, que não estava no roteiro que a gente combinou previamente, mas que não tem como deixar de fazer, né? Nós pegamos a pandemia, né? Nós pegamos uma presidência que não foi assim, digamos, a ideal para estar no cargo naquele momento, né? Por questão da negação de vacina e questão de achar que a pandemia era só uma gripezinha, né? Você acredita que isso pode ter dificultado o seu trabalho no começo da sua gestão? Fred, eu concordo plenamente com isso. Nós tínhamos um governo ali, não é, anti-ciência, um governo que negava, sabe, todas as indicações da Organização Mundial da Saúde, dos profissionais de saúde. Sim. Então, um governo que se negou a intensificar os esforços para as vacinas, sim, que difundiu medo nas pessoas. Eu me orgulho muito de estar numa instituição em que nós só permitimos o retorno à presencialidade. Estava falando com você há pouco, não é? Em maio de 22, quando voltamos à presencialidade, o Conselho Superior do Instituto Federal Fluminense estabeleceu por resolução que só era permitida a entrada na instituição de quem tivesse vacinado, de quem tivesse, né, cumprindo com as exigências dos órgãos sanitários daquela época. Perfeito. Então, estar gestor naquele momento de um órgão público federal, mas com um governo federal desalinhado àquilo que a gente acredita, foi um potencializador das crises daquela época. Perfeito. Então teria sido talvez teríamos tido efeitos muito menos duros, né, do que os que tivemos, sim, com um governo alinhado, sabe, às orientações técnicas, respeitando as determinações. Então isso eu acho que é inegável, e a gente vê o resultado, né, desse processo todo culminando agora como a gente viu, né? Como eu te falei, não estava combinado, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Claro. Né? Então vamos falar um pouquinho do IFE, né? Para quem ainda não conhece bem, o que é o IFE, né? E quais são os cursos que o IFE de Itaperuna oferece atualmente? Ótimo. O Instituto Federal Fluminense ele é parte da rede de educação profissional tecnológica do Brasil. Essa rede ela é constituída pelos institutos federais, pelos Cefetes, pelo Colégio Pedro II e a Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Somos mais de 680 unidades no país. Tivemos agora há pouco, no início do governo Lula, o anúncio para expansão até chegarmos a 1.000 unidades. Então a rede federal está vivendo de novo um processo de expansão. Então teremos novas unidades de institutos federais espalhados pelo país. O Instituto Federal aqui em Itaperuna ele está já com 16 anos, é uma escola consolidada. Operou no ano passado, né, com 1.400 estudantes, então um número bastante expressivo de matrículas de estudantes, nos seus mais diversos níveis de formação, desde a qualificação profissional, que é, Fred, quando o IFE oferece uma formação que ela não está articulada com um programa de formação regular, não é o ensino médio junto com aquela qualificação profissional. Então, é um curso profissionalizante de curta duração para que logo uma pessoa que não tem formação nenhuma possa fazer o curso e entrar no mundo do trabalho, até a pós-graduação. Então o nosso campus aqui ele oferta cursos de qualificação profissional, cursos de ensino médio profissionalizantes,
apenas cursos profissionalizantes também, para quem já concluiu o ensino médio. Sim. Cursos de graduação, que são as faculdades, né, cursos superiores. Cursos de pós-graduação também, temos 2 pós-graduações presenciais regulares no campus. Temos 2 novos cursos superiores que foram implantados recentemente, que estão ainda em processo de formação das suas turmas, o curso de Engenharia Mecânica e o curso de Administração, Bacharelado em Administração, e outros 2 cursos superiores que vêm de períodos anteriores já consolidados, o curso de Sistemas de Informação e o curso de Licenciatura em Química, formando professores, né, para o nosso Brasil. Então são 4 cursos superiores. Cursos técnicos, temos técnico em administração, técnico em eletrotécnica, técnico em informática, técnico em química, e temos o curso técnico em automação industrial também, o técnico em mecânica. Então são 5 cursos técnicos integrados com o ensino médio, é aquele em que o jovem de 14 anos faz o seu processo seletivo, do 9º ano para o 1º ano do ensino médio. Temos os cursos técnicos ofertados para quem já concluiu ou está concluindo o ensino médio. Temos o curso técnico em eletrotécnica, que funciona à noite, e esse curso que eu acabei de falar de automação industrial também. 4 cursos superiores, 2 pós-graduações, pós-graduação em docência para o século XXI e a pós-graduação em educação para direitos humanos, com matrículas abertas hoje. Então quem quer fazer uma pós-graduação aí, né, vamos lá fazer as inscrições. Então todo esse conjunto, sabe, Fred, de ofertas estão disponíveis aqui na região, 100% gratuitos. Gente, isso é aqui em Itaperuna, tá? Antigamente a gente tinha que sair para o Rio, Niterói, o mais próximo campus, para poder fazer um curso desses. Hoje a gente tem, graças a Deus, aqui dentro da nossa cidade, um instituto que oferece essa gama de possibilidades aí. E aqui no Noroeste, Fred, para fechar, a gente está presente, além de Itaperuna, em Bom Jesus de Itabapuana, Santo Antônio de Pádua e Cambuci. São os 4 municípios do Noroeste em que o Instituto Federal Fluminense está inserido aqui na nossa região. Perfeito, né? E como eu ia te perguntar, né? O IFE é uma faculdade também, além do ensino técnico, né? Eu ia perguntar quais os cursos de nível superior, mas você já falou, né? E como que o IFE se diferencia, Felipe, das outras instituições de ensino superior da região? Claro, a marca da nossa instituição é a formação profissional. Então, qualquer curso que qualquer pessoa for fazer no Instituto, ele terá o viés voltado para a formação profissionalizante. Então, quando um estudante vai fazer um ensino médio numa rede regular, tradicional, ele faz apenas o ensino médio. Então, numa rede privada, ele vai fazer o ensino médio, ele faz o ensino médio regular, seja na rede estadual também. No Instituto Federal Fluminense, como ele faz o ensino médio também, mas ele é articulado com a formação profissional. Então, esse estudante, além do currículo tradicional, esse currículo ele é também articulado com disciplinas de formação profissional. Então, um estudante que vai fazer mecânica lá no Instituto Federal, ele vai, além de ter as disciplinas, né, português, matemática, as disciplinas da área propedêutica, ele vai também, né, ter no currículo dele as disciplinas de usinagem, resistência dos materiais, soldagem. Então o estudante vê um conjunto, seja para essa área como para todas as outras, de formação profissional, ou seja, ele sai dali com uma profissão. Então ele pode sair dali e buscar uma vaga de trabalho no mercado offshore, no mercado portuário, que vai pagar bem, não é? Que remunera bem as pessoas, que vai dar ali já as condições para ele ser um jovem que, ao invés de, como eu, precisei terminar o ensino médio, sair ali para um comércio, né, com um salário que valoriza menos um pouco a mão de obra, ele já sai com uma profissão, com uma potencialidade de alcançar um bom posto de trabalho, de ter uma boa remuneração, seja em qualquer uma dessas áreas. Então, eu acho que a grande diferença, Fred, do Instituto Federal é o estudante poder, junto dos seus estudos regulares, também construir os primeiros passos da sua trajetória profissional. Perfeito. E qual é o perfil hoje do estudante do Instituto Federal Fluminense? O Instituto Federal Fluminense ele participa dos seus processos seletivos da mesma forma que a gente está acostumado a ouvir mais das vezes da universidade. Às vezes na TV divulga mais processo seletivo de grandes universidades, mas as políticas de acesso do Instituto Federal respeitam a lei federal do sistema de cotas, as políticas de acesso. Então a gente tem metade das nossas vagas destinadas, né, para os estudantes de baixa renda e a outra metade de nossas vagas, de todos os nossos cursos, destinadas para ampla concorrência. Então, o perfil que a gente recebe de estudantes são estudantes
desde estudantes da rede privada, que tem uma realidade social às vezes diferente, né? Às vezes com um perfil e uma trajetória acadêmica, com uma base social um pouco melhor, a depender do perfil socioeconômico daquela família, assim como estudantes também que passam às vezes por cenários socioeconômicos mais frágeis. E aí a importância da presença do Instituto Federal é de a gente conseguir trazer um pouco mais de equidade para esses jovens ali dentro. Então, dentro do mesmo espaço formativo, a gente tem as mesmas condições de aprendizagem dadas para o estudante que vem de uma rede com uma consolidação um pouco melhor, sim, assim como para aquele que necessita, sabe, de um olhar um pouco mais específico. E ali ele vai ter, né, a serviço dele toda uma estrutura de biblioteca, a grande parte dos professores com mestrado, com doutorado, pesquisadores, uma escola com alimentação universalizada para todos os estudantes, uma escola com aparato cultural bem colocado, com aparato esportivo também em funcionamento. Então eu faço o convite, sabe, para quem ainda não conhece o Instituto Federal, a marcar uma visita. Se você quer conhecer um pouco melhor a escola, tem alguma dúvida, às vezes ouvir um comentário mal feito de alguém acerca da escola, não acredite no primeiro momento. Nós vamos conversar sobre isso também. Marque uma visita lá no Instituto Federal, entre em contato comigo, vá conhecer um pouco da realidade dos estudantes ali, que eu tenho certeza nos dê o benefício da dúvida, nos dê ao menos o benefício da dúvida, que eu tenho certeza que ao conhecer a escola, essas primeiras impressões podem ser revisitadas. Sim. Felipe, a gente sabe, né, que o Instituto Federal, ele voltado principalmente para a área profissionalizante, né, ele tem cursos como eletrotécnica, como mecânica, e a gente sabe também que hoje uma das principais demandas do estado do Rio de Janeiro é na área petrolífera. Ótimo. Né? E nós tivemos recentemente, né, por ocasião da Lava Jato, né, um sucateamento da indústria petrolífera no estado. Né? Inclusive, cerca de uns 6 a 8 anos atrás, teve uma grande quebradeira. Né? Verdade. Essa situação afetou a procura dos cursos profissionalizantes? Especialmente, Fred, como eu falei, assim, o perfil do nosso estudante, ele pode variar, né? Desde o jovem que acabou de concluir ali os 14 anos e vai entrar no ensino médio, assim como para aquele adulto trabalhador que vai buscar, às vezes, na sua maioria das vezes, a formação profissional apenas. Então, esse impacto econômico, os cursos de nível integrado sentem menos, que é aquele estudante que está buscando um ensino médio. Não é? Eles estão numa fase da vida um pouco diferente. Então, esses cursos, eles tiveram um impacto um pouco menor. Agora, os cursos voltados para aquela parcela do público, que é o entregador, que quer buscar uma outra formação para sair daquele tipo de emprego, para buscar uma qualificação para se reposicionar no mercado, essas pessoas ficaram mais desalentadas. Então a gente teve, sabe, um certo desânimo, um impacto das pessoas, porque viam ali uma possibilidade de fazer um curso, mas que ao término dele, eles não teriam a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, porque as empresas pararam de contratar, o mercado ficou instável, os postos de trabalho estavam sendo descontinuados. Então nós sentimos, especialmente os cursos noturnos, os cursos voltados para essa parcela da população foram os mais afetados. Aos poucos, com a retomada, né, a partir do governo federal, dos investimentos na questão portuária, na reativação de estaleiros, no redirecionamento de recursos para a produção de plataformas de petróleo, estruturas que dão suporte a esse tipo de serviço no Brasil, a gente vê de novo... Houve uma retomada. Exato, a gente vê de novo uma retomada e uma busca dessas pessoas para esses cursos. Então a gente está agora, por exemplo, na fase de matrícula dos nossos cursos noturnos, lá, o curso de automação industrial, o curso de eletrotécnica, e nós não estamos com vagas sobrando. Então houve no processo seletivo o preenchimento dessas vagas, as pessoas agora fazendo matrícula. Isso é gratificante, a gente quer ver a escola cheia, a escola viva, e que essas pessoas depois consigam sair dali e mudar a sua trajetória, sabe, a partir de um bom posto de trabalho, de uma ressignificação da vida profissional deles. Vamos falar do impacto social do IFE na vida dessas pessoas, né? Qual é o impacto real do Instituto Federal na educação regional? A gente tem no nosso roteiro, né, temas que conversam um pouco um com o outro, que dá a oportunidade de a gente
e reforçando esses temas. E o Instituto Federal, o Fred, a gente atua ali, né, é muito dito dentro das nossas salas, das nossas reuniões, né, que o Instituto Federal ele atua num tripé, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, isso é muito dialogado, né, para com os nossos estudantes e os servidores ali. Então, numa escola tradicional, a gente às vezes percebe muito mais a questão do ensino, porque a escola tem um eixo e um segmento mais regular, mais bem direcionado, né? Quando a gente está falando de um Instituto Federal, a gente vai ter todo esse conjunto de esforços e de direcionamento de inteligências para a questão do ensino, mas também dentro do Instituto Federal a gente vai ter a articulação desse currículo do ensino com a pesquisa e com a extensão. Sim. E aí, no que diz respeito ao impacto social, eu gosto muito da atuação do Instituto Federal no que diz respeito às atividades extensionistas. A extensão, Fred, às vezes a gente está muito mais acostumado e habituado a ouvir falar de pesquisa. Pesquisador, vai para a TV, tem os resultados das pesquisas de ponta, não é? A gente tem acompanhado algumas agora repercutindo na mídia. Mas agora no Brasil agora está com a possibilidade até de receber um Nobel de Medicina. A professora Tatiane, da UFRJ. Sim, quando a gente chegar naquele tema do ex-jogador de futebol, vamos tocar nesse assunto, né? Porque a menina tinha a oportunidade de estudar na Federal do Rio de Janeiro, mas a gente chega lá, a gente fala lá. Mas a atividade de extensão dos institutos federais, o que é a extensão? O segmento de extensão, Fred, é quando o Instituto Federal vai à comunidade, identifica uma demanda, identifica uma necessidade e desenvolve em articulação com a comunidade o atendimento àquela demanda específica. Vou te dar um exemplo. Ano passado nós fizemos uma ação de capacitação no assentamento Nova Esperança do Aré. Sim. Nós fomos até aquela comunidade, né, a partir de uma demanda identificada por eles, da necessidade de capacitação para as famílias no que diz respeito à terra. Então eles precisavam naquele momento de algum tipo de ação de formação voltada para a atividade que eles desenvolvem no dia a dia deles. Então nós fomos até lá, fizemos a escuta, preparamos oficinas de formação para eles e ministramos essas oficinas lá. Então, quando a gente fala, né, do impacto social, eu acredito muito que o eixo, sabe, extensionista dos institutos federais, aqui eu dei um exemplo, depois eu vou citar os projetos que a gente vem desenvolvendo ali na escola, eu acredito muito que esse eixo é aquele que traz de fato, sabe, a articulação escola e sociedade. Sim, é justamente o que eu ia perguntar, né? De que forma a presença do Instituto aqui na nossa região contribui para reduzir as desigualdades sociais e ampliar oportunidades? E aí eu vou te pedir a licença de eu pegar a listinha aqui, pode ser? Fica à vontade. Porque aí são muitos projetos, e aí eu trouxe anotadinho aqui, ó. E a próxima pergunta era justamente essa, você citar alguns exemplos concretos, né, de como o IFE mudou a vida, né, das famílias e dos estudantes aqui da região. E aí, Fred, eu trouxe aqui uma listinha porque aí eu vou, me permita aqui passar por algumas questões, e aí vocês falam, mas como é que você traduz essa teoria toda que o professor está falando? O que está acontecendo mesmo no Instituto Federal no campus de Itaperuna? Então eu vou pegar alguns aqui, ó. Projetos de pesquisa, por exemplo, que acontecem aqui dentro do campus de Itaperuna, ó. Estratégias socioprodutivas da agricultura familiar no quadro das mudanças espaciais recentes nas regiões norte e noroeste do estado. Monitoramento da qualidade da água de consumo e das atividades rurais do município de Itaperuna. Nos trilhos do esquecimento, a Estrada de Ferro Campos Carangola e a gênese do município de Itaperuna. Falamos há pouco na acolhida sobre um pouco do desenvolvimento industrial da nossa cidade, né? Como é que isso se deu ao longo do tempo. Temos no nosso campus uma academia de letras, eu falei agora há pouco da questão cultural, não é? Então a Academia de Letras do IFE Campus Itaperuna, espaço de democratização da literatura e produção. Muito se fala da Academia Itaperunense de Letras, mas pouco se fala da Academia A CIL é nossa madrinha. A Academia Itaperunense de Letras, ela é madrinha da Academia de Letras do campus Itaperuna, né? Um abraço para o Valber aí. Valber Meirelles foi meu professor na rede pública, eu sempre que tenho a oportunidade, gosto de destacar. E a gente Valber é parceiro nosso aqui. Partilha muito. Entrevistamos eles algumas vezes. Val é maravilhoso. Fred, eu falei um pouco da extensão, né? Sim. Olha só, ó, IFE Itaperuna em ação, difusão de saberes científicos pelas redes sociais e rádio. Então, quem quer conhecer um pouco mais de ciência através das telas dos celulares, siga os nossos perfis de divulgação científica. A gente tem no campus, Fred, uma agência de oportunidades,
que é um segmento nosso, um setor em que a gente dialoga com as empresas da região para divulgar para os nossos estudantes as oportunidades de trabalho e de estágio. Então, a gente faz essa articulação, esse elo, né? IFE Itaperuna, oportunidades da região, estudantes do nosso campus. Então, o estudante que se destaca já sai praticamente já sai ali com oportunidades de fazer um primeiro estágio, buscar uma vaga de trabalho. Vozes em Resistência, Educação, Gênero, Diversidade e Enfrentamento às Violências no IFE Itaperuna. Então, um espaço de debate para que a gente forme pessoas que depois não vão se destacar nas páginas dos jornais como sendo um agressor, um violentador, uma pessoa preconceituosa. Então, ali dentro, Fred, para a gente prosseguir, o estudante, e eu falei daquela questão do benefício da dúvida, não é? Sim. Nos dê o benefício da dúvida para a formação do seu filho e da sua filha, porque ele vai receber ali dentro todo um conjunto de possibilidades que não vai visar formar apenas o profissional. O principal objetivo é formar um cidadão, um ser humano, que vai também atuar no mundo do trabalho, mas com uma perspectiva humana muito diferente. E é essas perspectivas humanas, e eu tive a oportunidade de estar na indústria, todos os meus colegas da indústria, todos os meus colegas com quem eu trabalhei, aqueles que tinham a capacidade de dialogar, de respeitar o operador, de respeitar aquela pessoa que está numa condição hierárquica menor, eram aqueles profissionais que se destacavam mais, que eram mais respeitados, que tinham ao redor dele grupo de pessoas para que aquelas ideias se tornassem realidade. Então, o aluno do IFE, ele é esse estudante que vai receber ali uma formação humana, cidadã e emancipadora. Olha, vou mentir para você não, emocionante essa situação aí, porque a gente hoje pensa no IFE como uma escola, né? Não como uma fábrica de seres humanos, né? de formação de caráter, igual você está falando aí. Né? A gente pensa muito na formação profissional e esquece do lado, Fred, ético da coisa. Vai ter um determinado ponto aqui que nós vamos falar de temas que estão mais atuais no que diz respeito a melhorias ali de infraestrutura. E uma coisa que chama muito a nossa atenção é que quando a gente faz um post, às vezes em defesa do Instituto, a gente vai ver ali nos comentários, quem está ali comentando são os ex-alunos. Quem está ali comentando foi quem passou e vivenciou a realidade daquela escola. Então, quem vai... e aí eu acho que não tem propaganda melhor, sabe? Sim, é de você ter o seu ex-aluno, aquele que passou por ali, ainda com a relação de afeto construída, de pertencimento. Isso não se faz com descaso, isso não se faz em uma escola que não respeita o estudante. Pelo contrário, isso é construído, sabe, a partir da relação humana que se estabelece ali para com todos eles. Falando em redes sociais, né? Outra perguntinha fora do roteiro aqui nosso aqui também. Hoje a gente está vivendo um momento de extrema polarização no Brasil. Né? Sim. Redes sociais dá de tudo, né? Muita coisa. Como você falou que muitas vezes o próprio aluno vai lá e comenta, né? Possivelmente comentários positivos. E haters? Temos também. Qual é o tipo de comentários que vocês se deparam? Como é que vocês lidam com isso? A gente até nesse tema aqui que a gente vai tratar, né, da infraestrutura, o que eu pude perceber lá? O post foi feito no meu Instagram pessoal, porque foi uma questão e uma denúncia ali que eu me manifestei enquanto diretor. Os perfis da comunicação oficial do Instituto, né, normalmente não trabalham dessa forma. Perfeito. Então, acabou que ali eu tive a oportunidade de vivenciar essa experiência daqueles os chamados haters, né? E a gente percebe um comportamento muito típico da difusão até da informação falsa, das fake news. Então hoje, por exemplo, eu estava vendo ali alguns posts e a pessoa falando, chama o governo federal para resolver isso aí. Chama o pai dos pobres para resolver isso aí. Sabe aquela coisa pejorativa, aquela coisa mentirosa? Sim. A pessoa não se dá o trabalho de entender que o que a gente está cobrando é uma melhoria numa via pública. E isso é responsabilidade do município. Não é? Que a gente está cobrando também a melhoria na via federal ao órgão competente, então, que é o DENIT. Sim. Então a gente está correndo atrás em todas as esferas. Em todas as esferas. E aí a gente percebe às vezes, Fred, que o ataque vem assim, sabe? A partir da desinformação,
a partir da repercussão e da repetição de coisas que não são verdades, de mentiras para com a instituição. Então, não é muito diferente daquele discurso de ódio que a gente vê ser propagado também no meio político, aquele mais duro, né? Então, a gente vê isso acontecer no meio político e isso está acontecendo. Na realidade, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, Acredito sim, concordo. Infelizmente, a coisa descambou. Hoje em dia, qualquer coisa que você coloca, alguém fala puxando para um lado ou para o outro. E interessante, a internet virou também um grande local de especialistas de tudo, não é? Sim, os podólogos. Exato. Você faz uma postagem Você faz uma postagem acerca de educação e os comentários ali, às vezes ninguém é professor. Né? Mas todo mundo quer meter um bedelho numa questão de educação. Sim. Você faz uma postagem de uma denúncia acerca de uma todo mundo virou gestor público agora, todo mundo entende de tudo e tem a sua. Então, todo mundo virou médico. Todo mundo virou médico, todo mundo. Então a internet virou um pouco desse espaço, dessa terra de ninguém, que a gente faz lá um enfrentamento, sabe, Fred? Tem um escritor italiano que eu gosto muito, Umberto Eco, né, que escreveu grandes livros, né, que é O Nome da Rosa, O Pêndulo de Foucault. Humberto Eco, ele falou uma coisa muito certa, né? Que a internet deu voz aos imbecis. Eu não tenho dúvida. Alguém abriu a tampa do esgoto e hoje em dia a gente vê de tudo, né? Infelizmente a internet hoje é terra de ninguém. Assim. E a gente precisa, acredito, sabe, na escola ali, no papel moderador. Sabe? Nós precisamos desse papel moderador. Então ali para com o estudante, especialmente, a gente nunca vai desviar o foco e o olhar do estudante. Ele não vai ver um professor do Instituto Federal numa rede social, e aí falo isso com muita tranquilidade dos meus colegas. Nós não vamos ali para a rede social para ofender ninguém, a gente não vai ensinar isso em sala de aula, a gente não vai mostrar isso com a nossa rotina, mas a gente não vai também deixar de defender o que é verdadeiro, porque a gente quer depois que dali saia um cidadão que defende também aquilo que é verdadeiro. Sim. A gente pode discordar, Fred. A gente pode ter as discordâncias. Eu acredito que discordar faz parte do jogo político da democracia. A divergência, na divergência e na complexidade de ideias, acredito que a gente se fortalece, que a gente extrai aquilo que é de melhor das pessoas para a construção de um objetivo comum. Sim. Agora, isso não pode virar, o dissenso não pode virar um campo de batalhas a ponto de a gente sair daquilo que é razoável das relações humanas. Hoje tem uma forma de você tomar decisões, né, que é o brainstorm, né, começa primeiro pelas divergências, né, cada um mostra o seu ponto de vista, né, depois vai se passar a pegar todas essas divergências e vamos passar para um momento de convergência, vamos pegar as melhores ideias de cada um e vamos chegar num consenso para chegar num denominador comum, né? Infelizmente não é assim, né? Hoje cada um defende o seu lado com unhas e dentes e da forma menos ética possível, né? Tem um lado que defende tentando demonstrar como realmente as coisas funcionam, tem outro lado que defende com ofensa, com injúria, com violência, com humilhação, né? Infelizmente é a realidade hoje. E a gente tem que combater, Fred, porque às vezes pequenas violências não enfrentadas vão depois dar, talvez, ou ser a porta de entrada para que outras formas de violência surjam, sabe? Eu acredito muito que a gente estava há pouco falando aqui, né, dos nossos filhos, né? Eu tenho um rapazinho de 10 anos, sabe? E para ele ali a gente tenta desde agora, da primeira infância, ir construindo, sabe, valores e dando a ele possibilidades de formação para que ele depois seja um adulto, né, que não vai para a rede social ofender ninguém, que não vai para a rede social causar briga. A gente está vendo agora no Brasil a tristeza da morte do jovem agredido por uma questão de um chiclete, não é? A gente teve... Sim. Não tem cabimento, Fred. Imagina a gente ser o pai e a mãe de um jovem de 16, 17 anos que esteja em quaisquer um dos lados. A gente não quer ver o nosso filho virar um agressor e eu não quero também receber a notícia de que o meu filho foi violentado na rua, não é? Com certeza. Na nossa escola ali, sabe, mais uma vez, o trabalho da gente, ainda que a gente não esteja isento e imune daquilo que acontece do lado de fora da escola, é tentar, né, ao longo do período da formação desse estudante, contribuir um pouco para essa formação cidadã que é tão importante. Perfeito. E a gente vê, Felipe, a gente está falando agora de haters, mas a gente está falando do cidadão comum. O grande problema começa quando personalidades, né, pessoas conhecidas, pessoas famosas,
vão para as redes sociais, vão para a mídia para espalhar desinformação. Nós tivemos recentemente, agora na semana passada, o caso de um ex-jogador de futebol aí, pode falar o nome dele aqui porque foi público o caso, né? O Túlio Maravilha, né? Foi um grande jogador, mas para falar besteira é um mestre, né? Ele declarou junto com a esposa dele, aliás, quem declarou foi a própria filha, né? Que os pais não permitiram, né, que ela estudasse numa faculdade pública, né, em nome da moral, dos bons costumes, dos valores familiares, né, que ela havia passado em 2 faculdades, né, públicas, se eu não me engano, e que os pais não permitiram. Em primeiro lugar, se os pais não queriam que ela estudasse numa faculdade pública, eu queria saber para que ela prestou vestibular. Exato. Para a faculdade pública. E em segundo lugar, né, qual é a sua avaliação sobre esse tipo de declaração? Quando uma pessoa conhecida, famosa, vai para uma rede social e fala uma batata como essa. A gente acabou de falar aqui que a internet virou terra de ninguém, não é? As pessoas podem ali falar meio que tudo que pensam, o que quiser. Primeiro que assim, ele como uma figura pública é lamentável. É lamentável. Sim. Acho que a pessoa pode se reservar de não emitir certas opiniões. Sim. Quando não conhecem de determinado assunto. Você acredita que é o fruto da desinformação causada por essa polarização excessiva na política? Olha, talvez, eu acho que não tem como dissociar, como a gente bem disse, sabe? Eu continuo concordando ali com argumentos que você bem colocou. Eu acho que essa difusão dessa desinformação, essa difusão e esse bombardear de informações por pessoas que de repente não tiveram uma formação tão bem adequada, como talvez tenha sido a do ex-jogador, né, permite a ele construir aquela visão de mundo e aquele recorte que só ele enxerga. Eu gosto muito lá daquele exemplo do professor José Geraldo, na CPI, em que ele faz o recorte das caravelas, não é? Para deputada. E ele fala mesmo, eu não vou, deputada, né, me contrapor a senhora porque eu não vou conseguir. Enxergar a senhora só vai enxergar aquilo que a senhora enxerga e que não é a realidade. Não, então, eu acho que o Túlio, ele é o retrato disso, ele é o retrato de pessoas que não se permitem enxergar o todo, além da bolha, sabe? Assim, é lamentável esse tipo de comentário dele, porque tem repercussão, ele é uma pessoa famosa, e na fala, no vídeo, tem uma falazinha assim pejorativa, não, porque eu passei aqui na Federal do Rio, a Federal do Rio tá meio capenga, uma coisa assim que eles falam, entendeu? Tá meio caída, aí ele fala, porque tem greve, que tem isso, tem aquilo, aí depois eu pensei, gente, a Federal do Rio é o FRJ. A UFRJ, a gente está agora com um destaque da pesquisa de ponta da professora Tatiana acerca da polilaminina, né, para a questão de recuperação de pacientes com lesão medular. Então, sim, esse tipo de pesquisa de ponta acontece lá dentro da Universidade de Itacapenga. Ela foi no programa do Danilo Gentili, se não me engano, com um paciente dela. O paciente dela entrou andando. Incrível, né? Ele era paralítico do pescoço para baixo. Incrível, incrível. E claro, Fred, que há alguns resultados de pesquisas, né, como essa da professora, isso não é fruto de... E às vezes as pessoas acham assim, que o professor começou a desenvolver isso daí ano passado e que esse ano são pesquisas de 20 anos, sabe? Então a pesquisa e o conhecimento, ele é construído degrau por degrau. As coisas são processuais. São inúmeros estudantes que passaram por aquele laboratório, que deram as suas pequenas contribuições com as pesquisas de mestrado, de doutorado, os financiamentos públicos para que aquela pesquisa pudesse acontecer. E aí no Brasil a gente precisa dizer que o pesquisador, ele não tem segurança para poder trabalhar, saber se o recurso vai continuar financiando aquela pesquisa dele. Então tudo isso se traduz, às vezes, em a gente vivenciar esse enfrentamento que o pesquisador precisa para desenvolver os seus trabalhos. Mas isso acontece de fato aonde? É dentro da universidade pública. A gente está tendo destaque para essa pesquisa de agora, que realmente traz um impacto extremamente inovador e fantástico, mas existem inúmeros resultados de trabalhos científicos que acontecem nas universidades e que vão contribuir nas mais diversas áreas, seja para a saúde, seja na área da engenharia, quando a gente está falando de próteses, de órteses, de novos materiais para implantes, isso dentro do segmento da engenharia. Então, às vezes as pessoas acham que vão fazer uma cirurgia, colocou um parafuso lá e é o parafuso de uma loja qualquer. Não, tem ciência ali. Claro, com certeza. Tem ciência, tem desenvolvimento, tem engenharia, tem medicina, tem tecnologia, e isso acontece dentro da universidade.
E aí, há pouco tempo atrás, eu fiz um comentário assim: se você pensa igual esse jogador, não mande o seu filho para a Universidade Federal. Sim. Deixa a vaga lá, deixa a vaga precisa. lá para quem então acredita que a educação pública pode transformar a vida dele e vai buscar um outro caminho. Sim. E ele falou de valores, né? Ele fala Falou que de valores morais, né? E a internet nos permite resgatar certas coisas, né, Fred? Sim, E a gente, que tipo de valor moral a gente está falando? Ele está falando, porque... Sim, vamos relembrar um pouquinho do passado recente dele, né? A gente pôde rever aí, lamentavelmente, a gente pôde rever aquela cena dele numa capa de uma revista pornográfica, não é? Vou fazer até propaganda aqui, G Magazine. Então que tipo de valor é esse, sabe? Exatamente. É só quando me convém. O valor, então, é aquele que agora eu vou para uma rede social e poso de paladino da moral. Então, assim, não é por aí, sabe? Então... E outra situação, né? É a questão também da valores morais quando se lembra que ele foi candidato em 2010 e foi condenado por Caixa 2. Em campanha, não é? Na campanha dele. Então, falar de valores morais, né? Eu acho que a gente Deus, pátria e família nessa altura do campeonato, para ele só tem para mim uma palavra que define: hipocrisia. E a gente tem, Fred, assim, que penso, né? Isso não impede o Túlio de vir a público, de colocar as questões, mas é o que você falou, a gente não pode ser hipócrita. A gente tem que ter a maturidade de, às vezes, reconhecer erros do passado, de entender que a gente, de fato, vai construir trajetórias que às vezes não são as mais acertadas, mas é a gente conseguir colocar o comentário ponderado, né, que é aquilo que a gente acaba não vendo. Sim. E o problema, né, é que falas de pessoas públicas impactam na sociedade, né? No caso dele, impacta de uma forma extremamente negativa, né? Porque como é que você enxerga isso? Como é que essas figuras públicas, quando desqualificam, né, entidades federais, universidades, institutos, né, como é que você vê o impacto na formação de opinião das pessoas? Sim. Fred, eu sou itaperunense. E eu trabalho ali no Instituto junto com os meus colegas. Uma das frentes que a gente trabalha é sempre esse esforço de mostrar para as pessoas que às vezes determinadas coisas que são ouvidas na nossa instituição são mentira. Então esse tipo de fala da pessoa pública, ele vai repercutir lá naquela fala do seu vizinho depois. Sim. Porque aquele vizinho às vezes nunca pisou no Instituto Federal, nunca pisou numa universidade pública, mas às vezes a pessoa que ele admira, o ex-jogador de futebol, o pastor da igreja, não é? A liderança política, a pessoa que ele admira, ele olha e fala: poxa, o que essa pessoa fala é verdade, eu acredito no pastor da minha igreja, eu acredito no padre da minha igreja. E aí ele passa a acreditar que aquele discurso é verdadeiro, e ele passa a repercutir esse discurso, ele passa a repetir esse discurso. Então é lamentável. O problema é quando impacta diretamente na questão social, porque hoje a gente sabe que Itaperuna é a cidade mais rica da região mais pobre do estado, né? Hoje a gente tem indicadores sociais que comparam o Noroeste Fluminense com o Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres do Brasil. Exato. Né? E mesmo a gente estando na região mais pobre do nosso estado, né, hoje a gente tem uma cidade, vamos dizer que 80% é totalmente conservadora, né, nesse aspecto aí, né? Então eu acho que é esse tipo de impacto negativo, né, que esse tipo de desinformação traz, né? A dissociação da realidade. Exato. E Fred, né, você bem colocou uma questão agora do dado da nossa comunidade, o perfil do cidadão, né, de Itaperuna. Então, talvez o conjunto de informações e aquilo que a nossa população recebe mais vai facilitar e proporcionar com que às vezes discursos como esse se predominem, se propaguem. E aí eu sempre vou fazer articulação lá com o Instituto. Na nossa escola, a gente está ali para servir a população de Itaperuna, a população da região, independente do aspecto político, independente do aspecto religioso, nós estamos a serviço da população. E uma das coisas que a gente cobra é que os familiares estejam dentro da escola, acompanhando a vida escolar do seu estudante, do seu filho, né, no caso, nosso estudante. Então, por exemplo, as nossas reuniões de pais, né, mesmo numa escola federal,
não é? A gente faz as reuniões de pais tradicionais de forma presencial. Então o pai e a mãe é chamado a estar na escola ao término de cada bimestre. Lá ele vai conversar com todos os professores dos cursos dos filhos e filhas. Então a gente quer que a família enxergue verdadeiramente aquilo que acontece dentro da instituição pública, dentro da instituição federal, para ir desconstruindo, às vezes, o discurso mentiroso ou o discurso que é construído por pessoas públicas que, infelizmente, propagam esse tipo de mentira, de desinformação. Perfeito. Né? Bom, a gente está falando aqui das virtudes, né, do IFE, mas a gente sabe que a instituição enfrenta desafios também. Né? Por exemplo, questão de segurança e infraestrutura ali no entorno, né, do IFE ali. Um tema hoje que preocupa muito familiares, servidores, né, os próprios estudantes, é aquele trevo de chegada ali do IFE ali. Né? Sim. Quais são os principais problemas hoje ali naquele ponto ali, professor? O trevo de acesso ao campus ali, Fred, ele Sim. tem alguns desafios. A segurança foi ali um ponto que você tocou, que é um ponto central. Aquela situação dali é uma situação em que, hora ou outra, estudantes serão mortos se aquilo ali não for mexido. Sim. É uma questão de tempo, não é se vai ou não vai, porque vai acontecer uma tragédia naquele trevo em frente ao Instituto Federal. É uma tragédia anunciada, sabe? E não tenha dúvida que o primeiro local que eles vão cobrar providências é do Instituto Federal. Vai ser do IFE. O que o IFE fez? A culpa é do IFE. Faz o L. Faz o L. A culpa é exatamente esse tipo de discurso que vai vir. Então ali, né, ao menos dentro do meu ciclo de gestão, eu assumi como uma das missões a cobrança diuturna dos órgãos de controle para que aquele trevo ele passe por uma intervenção de infraestrutura grande. E eu venho, às vezes, sendo vencido pelo tempo, porque eu estou cobrando ali a competência do DENIT, estamos numa BR, numa rodovia federal, é competência, então, do governo federal, que não está isento de cobrança. Ele é cobrado aí através do DENIT, né, que é o órgão de competência, né, para que sejam feitas obras de infraestrutura ali. Eu estou com uma foto no meu celular de um acidente de hoje lá. Hoje, em frente ao campus, teve passar lá, o carro está batido lá até agora há pouco, né, teve um acidente ali em frente. Sabe, numa freada brusca, um carro bateu na traseira do outro, um dos carros ficou com a frente toda avariada, o carro está lá. Eu vou juntar isso daqui e vou mandar de novo para o DENIT. Sim. E aí, Fred, no ano passado, eu fiz, né, a partir disso tudo, desde 2022 que eu venho trabalhando, né, nesses protocolos, eu fiz uma ação no Ministério Público para pedir apoio ao Ministério Público Federal para as questões de segurança do trevo. O Ministério Público Federal acolheu a representação do campus, encomendou uma perícia técnica, então peritos do Ministério Público Federal estiveram lá, visitaram o trevo e fizeram um laudo pericial com uma série de questões que confirmam isso que eu estou falando aqui brevemente, da falta de segurança. Tem questões da falta de segurança que são competência do governo federal e questões da falta de segurança que são competência do governo municipal. Então, quando se diz, por exemplo, falta de iluminação pública, não é o DENIT que vai fazer. Quem vai fazer é o governo municipal. E o que a prefeitura fala sobre isso? Então, aí, nesse processo, a gente tem, não é, o procurador, ele cobrando do prefeito. Né, ele cobra do prefeito aqui, né, eu vou chegar aqui já, ó, o prefeito, ó, questões de segurança. O Ministério Público pediu, em 1º de outubro de 2025, que o prefeito analisasse e apresentasse uma solução para modificação ou retirada dos pontos de embarque e desembarque de ônibus. Porque onde o ônibus vai parar não é o DENIT que vai decidir, é o ordenamento urbano. Sim, se o ponto de ônibus... Exato. Então, se o ponto de ônibus vai ser dentro do trevo, quem decide isso não é o DENIT, é o poder público local. Esse ponto de ônibus ele pode ser retirado da BR e colocado na rua lateral do IFE pela própria prefeitura. Por que o ponto de ônibus, então, não sai da BR e vai para dentro da rua de acesso do Instituto e tira os alunos que precisam pegar o Santa Lúcia do trevo? Lembrando que isso já acontece ali pertinho, na Unig é assim. Sim. Na Unig, eu estudei na Unig e o ônibus me deixava lá dentro. A gente tem, Fred, alguns ônibus da Santa Lúcia que fazem isso, que são os ônibus que utilizam ali como retorno. Mas a gente tem um conjunto de estudantes que vêm de municípios vizinhos e distritos que vão usar o transporte para Retiro, para Venâncio, para Raposo, para a divisa de Laje,
São distritos ali daquela região que fazem uso do Santa Lúcia e que são obrigados a pegar o ônibus do outro lado da BR e quando são deixados no trevo ali com o pé na lama, porque esses ônibus descem em direção ao centro e não entram na rua de acesso ali do instituto. O aluno podia descer na porta da escola. Então o prefeito foi cobrado. Nós vamos agora renovar essa cobrança, em especial a partir das questões que a gente está vivenciando ali com a lama no nosso trevo, né? Foi pedido também ao prefeito, foi cobrado pelo Ministério Público, que ele verificasse ali, ó. Eu não sei quem é que está na frente do Demute agora, antes era o N. Borges, não sei se continua sendo ele. Ó, foi solicitado também que o prefeito avaliasse e realizasse com urgência intervenções de engenharia na Avenida Doutor Renan Catarina Tinoco. Essa avenida ela tem esse nome, é novo. Aquela rua lateral do IFE ali. Sim. E aquela estrada que vai para o Poço Fundo, a então estrada do Poço Fundo, não é? Ela recebeu esse nome recentemente pela prefeitura, não é? Então... É onde tem ali o hospital da Unimed que está sendo construído no morro ali. Isso, ali é a parte de trás, né? A rodovia de trás ali, exatamente uma rua de terra ali. Mas foi pedido, olha só, que se realizassem intervenções de engenharia para quem sabe o acesso poder ser feito ali por trás, mas que analisasse também a possibilidade de providenciar melhorias de iluminação pública no trecho da BR-356 entre os quilômetros 27 e 31, justamente o trecho do trevo. Então a gente vai precisar cobrar da prefeitura que tipo de providência está sendo tomada aqui a pedido do Ministério Público acerca dessas melhorias. Vou te dar um exemplo, não é que os estudantes de outras instituições não têm que ter o aparato de segurança, tem que ter da mesma forma que o nosso. Mas a gente passa ali em frente à AFIA Redentor, foi pintada uma faixa de pedestre ali no chão. Sim. A gente vai mais pra frente um pouquinho ali no Colégio Mérito, tem uma faixa de pedestre pintada ali no chão. Lá no Instituto Federal eu não tenho uma faixa de pedestre pintada no chão, eu não tenho uma placa de área escolar colocada lá. Quem vai fazer isso, sinceramente, não é o DENIT. Uma faixa de pedestre a prefeitura pode pintar. Então nós vamos cobrar, sabe, diuturnamente soluções definitivas para ali. Sim. E por enquanto é uma recomendação do Ministério Público, né? Exato, aqui ele faz. Já deveria virar um TAC. Exato, aqui o procurador então fez, não é, esse pedido de avaliação e de realização de melhorias ali para o trevo, né, da cidade. Nós vamos agora, né, reforçar esse pedido, haja vista a inércia para que ações comecem a ser tomadas de fato ali para frente da escola, não é? E aí a gente está falando do ponto de vista da segurança desses estudantes ali. A gente tem ali os nossos estudantes utilizando os ônibus da Santa Lúcia e também da Aviação Brasil, que faz o transporte intermunicipal, não é? A gente tem também a dificuldade ali, Fred, que esses ônibus entrem ali dentro do IFE, entendeu? Sim. Então, se a gente consegue, ao menos que paliativamente, antes de uma obra de engenharia ser feita no trevo, que esses ônibus, até que isso ocorra e que haja segurança para os estudantes ficarem ali no ponto, que a gente consiga que os ônibus entrem na rua de acesso, a gente tira esses meninos e meninas da beirada da BR. Só que o DETRO também vem oferecendo resistência aos nossos questionamentos, então nós vamos também protocolar isso no Ministério Público para que esse aparato de segurança seja instalado ali para garantir a segurança dos nossos alunos. É estadual. O DETRO é estadual e ele regula... Sim, o DENIT federal, o DEMUT municipal. Gente, nós temos em Itaperuna hoje um privilégio, que é ter 2 deputados, um federal e um estadual. Será que nenhum dos dois, em ano de eleição, se comove com essa situação? Fico me perguntando, mesmo com fins eleitoreiros, será que ninguém se comove? Fico me perguntando, sabe, se ali fosse, sabe aquelas escolas de alto padrão que a gente vê às vezes em grandes capitais, não é? São Paulo, Rio de Janeiro. Fico me perguntando se o Instituto Federal ali fosse uma dessas escolas de alto padrão, será que a gente estaria com aquela condição de segurança lá? Você citou 2 exemplos. Sabe? Eu acho que em escolas... Você citou 2 exemplos de uma faculdade privada, uma escola, colégio privado, tem. E que aqueles estudantes têm que ter. Eles têm que ter mesmo, ali em frente à AFA tem que ter iluminação, tem que ter faixa, tem que ter sinalização, em frente ao Mérito, em frente a tantos outros. Em frente a todos. Assim como em frente ao Instituto. Fundamental. Assim como em frente ao Instituto, sabe? A única coisa que a gente pede é o básico. Isso eu não vou abrir mão de cobrar. Não é para a prefeitura ficar chateada, ficar triste, não é isso. É o papel institucional que a gente tem que cumprir de cobrar quem está à frente do Executivo Municipal. Para isso que foram eleitos. Para isso que foram eleitos. E ganham muito bem para isso. Foram eleitos para resolver os problemas da cidade. Não foram eleitos apenas para o aperto de mão, para o abraço, o sorriso, para o vídeo na rede social. Isso tem o seu espaço. Mas o dia a dia, a realidade, aquilo que chega na ponta, tem que se traduzir
em segurança e serviço público de qualidade para as pessoas. Perfeito. Falando em segurança, né, eu vi um vídeo agora, essa semana, das últimas chuvas, né, em que houve um alagamento do campus, né, do IFE, né, toda aquela lama que entrou lá. Sim. Aquilo saiu exatamente da onde, aquela lama? Aí ali a gente tem duas questões. Eu vou continuar um pouquinho nessa questão do privado, porque nós vamos continuar ali no assunto do trevo ainda. O trevo de acesso, ele tem todas as questões de segurança, mas tem também a questão da drenagem, né? Ele precisa de uma obra de infraestrutura para captar as águas de chuvas ali. Isso é antigo, Fred, isso é de muito tempo, os estudantes passam ali com água na altura da canela, do joelho ali, né? Mas a gente tem especialmente a partir das obras ali do hospital da Unimed, né, que está fazendo aquela construção num morro ali mais elevado. Sim. Existe toda uma rua de acesso ali no morro, né, que dá acesso ao prédio da Unimed, que ela está sem pavimentação, que ela está sem cobertura vegetal. Então toda chuva, toda enxurrada que desce dali está trazendo esse sedimento que é descarregado ali no acostamento da BR-356 e que vai sendo levado pelas águas até o nível mais baixo, que é lá em frente à escola. E aí toda essa lama, todo esse material, esse sedimento que sai das obras está sendo depositado lá. E aí fica intransitável. Então nós temos um empreendimento privado ali importante para a cidade. O hospital tem que estar ali, tem que funcionar, tem que atender bem as pessoas. A gente quer coexistir com sustentabilidade ao lado do hospital, ao lado de outros empreendimentos. Mas a gente vai notificar que aquela obra ali precisa de um sistema de contenção de rejeitos para impedir que essa lama vá ficar em frente à escola. Eu tive 4 dias de aulas suspensos, parte dele por causa, obviamente, dos esforços da prefeitura em recuperar a casa das pessoas, as ruas das pessoas, mas porque a gente não tinha força de trabalho para poder dar condição de acesso aos estudantes lá. Perfeito. Se a prefeitura dissesse para mim, Fred, professor, eu estou atendendo os moradores, não posso te atender aí. Eu ia me virar e não ia me importar, porque agora, no momento da tragédia, o importante era atender as pessoas. Sim. Mas o que acontece lá não é uma coisa exclusivamente devido ao volume de chuvas que aconteceu agora nessa situação. É uma situação antiga e que lá é um empreendimento privado e que não é só culpa da Unimed, porque numa obra que acontece no município, o município também tem que fiscalizar. O município tem a responsabilidade de fiscalizar. Você tem uma obra jogando na sua casa, faça uma obra na sua casa aqui nesse espaço, Fred, e pega um entulho dela e joga ali na rua. Você vai ser autuado. O fiscal de postura vai estar aqui no dia seguinte. Exatamente. Então, num empreendimento daquele que é importante, precisa também ter 2 pesos, 2 medidas. Então, o que nós vamos cobrar é que seja feita uma contenção ali para que as obras continuem, para que o hospital entre em operação. Sim, mas que haja um planejamento efetivo, para que funcione. Para que aquilo ali não vire um pântano na frente. Para que não aconteça o que aconteceu agora, que nós vimos as imagens. E você falou da questão do alagamento dentro da escola. Aí é diferente um pouco, porque ao redor da escola, para quem está acompanhando a gente aqui, a prefeitura iniciou lá, como anunciou, obras de um eventual parque de exposições. O terreno ao redor do IFE, nos fundos e na lateral, ele é de propriedade da prefeitura. E a prefeitura fez lá um conjunto de movimentações de terra, aterros com pé direito alto ali, o Fred, né, tirando a vegetação do morro, que era uma vegetação rasteira, mas de contenção de enxurradas, de amortecimento das chuvas. Fez um conjunto de aterros também, que fez com que a direção, ou ao menos a velocidade com que as águas passavam por ali, aumentasse ou mudasse no que diz respeito à direção. E aí a gente tem hoje na escola aterro nos fundos, aterro na lateral, quando chove, a enxurrada de lama cai dentro da escola. Antigamente era enxurrada de água, né? Agora é enxurrada de lama. Amortecida pela vegetação, a escola nunca teve esse tipo de problema, sabe, Fred? Mesmo em situações de... A água escoa, vai embora. A água escorre, vai embora, eventualmente... Agora a lama agarra. Exato. E assim, eventualmente, assim, Itaperuna já viveu outras situações de chuvas intensas. Sim. E nós nunca tivemos no nosso campus blocos inteiros cobertos de lama. Nunca tivemos. Eu não quero 16 anos. Eu estou há 15 naquela escola. Nunca tivemos situações em que a gente tivesse que... Já tivemos situações de enchente piores do que essa desse ano e nunca aconteceu uma situação piores. Tivemos situações, se pegar o histórico aí, eu me recordo de situações críticas na cidade
sem que o campus tivesse, salvo ali na frente, que a gente tem ali a questão da lama já há muito tempo, mas dentro da escola, o patrimônio público preservado. Consequência direta disso, não tenha dúvidas, a gente tem uma mudança afetada devido ao que está acontecendo ali do lado, com essas obras desse parque de exposições. A gente quer impedir a obra? Não quer impedir, a gente não quer ser pedra no sapato. A gente quer ser pedra fundamental no progresso conjunto ali com a prefeitura. Mas, Fred, é uma obra em que quando você chega lá não tem uma placa de responsabilidade técnica. Eu não sei com quem eu vou conversar, qual o engenheiro que eu vou chamar para poder olhar lá o problema do IFE. Eu não acho comum isso. Eu não acho comum uma obra daquele tamanho não ter uma placa de obra pública, né? Lá. Não tem A gente está com uma obra pública ali no calçadão da cidade. Você vai passar ali e tem uma placa. A gente está com uma obra Governo pública. Federal. A gente tá... Não é Secretaria de Turismo, tá? É Ministério do Turismo. A gente está com uma obra pública lá na Praça de Retiro. Uma placa lá de obra pública, sabe? E se a obra é municipal, precisa ter ali, também. Sabe? Qual que é o projeto? Qual que é a RT? Onde está a RT daquela obra? O CREA. As condições de engenharia. Responsável. Quem é o engenheiro responsável? Para a gente poder chamar o seu engenheiro, ó, a situação de drenagem aqui tá fazendo isso aqui como escola. Se continuar, precisa parar, precisa ter um projeto de drenagem, precisa ter um projeto de contenção, precisa ter um projeto para que aquele talude do aterro não desmorone em cima do nosso bloco de química que está lá pertinho. E aí, Fred, o Instituto Federal está produzindo um grande relatório de engenharia, nossa equipe de engenharia e de infraestrutura esteve no campus, fez uma avaliação técnica de todo esse impacto, daquilo que foi visto ali ao redor, e aí nós vamos oficiar a prefeitura, para que a coisa seja resolvida, sabe, Fred? Hoje eu tive uma conversa com o vice-prefeito, ele me telefonou, preocupado por causa da repercussão da nossa postagem, da denúncia, dizendo que quer sentar para poder conversar e resolver o problema, que aquilo ali causou um desconforto. E eu disse a ele, falei, Neto, que bom que aquilo ali causou um desconforto, né? Você causou um desconforto para o vice-prefeito, imagina para os alunos e para a direção da escola. Sem dúvida, isso aí assim, não tem, é inquestionável, mas eu fico ainda assim esperançoso, porque o poder público municipal se colocou disposto a sentar, conversar. O engraçado é que eles só se sentem desconfortáveis quando vão para as redes sociais, quando tem uma repercussão negativa. E a exemplo, Fred, sabe? Por exemplo, no dia 14 de janeiro desse ano, nós mandamos um ofício para o prefeito. Nós mandamos um ofício pedindo aqui, informando sobre essa movimentação de terra ao redor do campus e pedindo ali que prefeito, a gente gostaria de explicações. Será que esse desconforto é porque é ano eleitoral? Sabe? Sei. E o pai do vice-prefeito é candidato? Sei, de repente as questões políticas, né, elas podem virar talvez a página principal na cabeça de quem está nesse meio, né, e aí realmente o desconforto vir por conta disso. Agora, nós não vamos lá enquanto servidores públicos. Porque há quanto tempo vocês vêm lutando com essa situação? Olha os comentários lá na minha postagem, que você vai ver os ex-alunos falando, estudei aí em 2015. Aí o desconforto só vem no ano de eleição. Então, não pode ter desconforto, né? Quem foi eleito para trabalhar, para poder resolver os problemas da cidade, para estar desconfortável todos os dias. Um prefeito de Itaperuna, um vereador não pode estar confortável sendo legislador ou gestor executivo no município de Itaperuna, que tem tantas fragilidades. Correto. Acho que qualquer gestor público que se coloca não é nenhum ali, exemplo não é nenhum exemplo de tranquilidade e passividade. Não é. Mesmo. Ou seja, eu me coloco à disposição da população, vou trabalhar, vou ser cobrado. Chegou ao final dos 4 anos, eu apresento para a população aquilo que foi feito. Se a população entender que eu posso contribuir mais, ele é reconduzido. Se não, um outro é eleito, como inclusive historicamente Itaperuna tem feito com frequência, né? Exatamente. Então o que o Instituto Federal quer, Fred, é respeito, é ser respeitado, é fazer com que os estudantes tenham condições de chegar para estudar, de ir embora para casa em segurança, de não se ver colocado em risco na beirada de uma rodovia escura, sem pavimentação adequada, sem iluminação, sem sinalização de segurança. Então, eu não quero lama na porta da escola, a gente quer o básico. Eu não quero que toda vez que chova a gente tenha que lavar a escola e suspender as aulas porque o brejo está indo para dentro da escola. Isso é o básico. Isso é o básico, e eu duvido que qualquer pai e mãe queira que a escola do filho seja uma escola que é invadida pela água, pela chuva. Eu estou recebendo no meu WhatsApp pela manhã, recebi muito hoje, os pais preocupados,
6 horas da manhã, diretor, como é que está a escola? Posso mandar meu filho? Ele pode pegar o ônibus aqui, tem estudantes nossos que acordam 5 horas da manhã, estão pegando o ônibus, vindo de vai e sai, pegando transporte de muito longe. Sim. Então, o que a gente quer é que a nossa infraestrutura ao redor, ela seja modernizada, se assim o tem que ser, cumprindo o regramento do planejamento urbano, para que a nossa escola coexista ali com sustentabilidade. É o que a gente deseja. Tendo isso, eu acho que a gente convive bem com os nossos demais entes públicos, sem ser necessário a gente ir para uma rede social para aí, a partir daí, os problemas da gente ganharem visibilidade. O que é totalmente direito dos alunos, da escola, e dever do gestor. Né? Ninguém está pedindo nada mais do que que ele cumpra com aquilo que é dever, que é dever dele, do gestor público, pelo qual ele foi eleito. E eu estando lá, momentaneamente passando pela gestão, preciso cobrar, sob pena de prevaricar. Não é? Se eu não cobro, se eu deixo o patrimônio público sendo destruído, depois eu posso também ser denunciado. É o seu CPF que está na reta. Exato, porque aí eu estou me colocando a serviço de uma comunidade para defender o bem público também. É meu papel lá. Perfeito. Então, nós temos competências distintas, né? Um gestor escolar de um gestor municipal, mas cada qual não pode deixar de atuar naquilo para qual ele foi eleito. E é esse o papel, sabe, do gestor ali, que hoje ocupa a direção geral do Instituto Federal Fluminense, e é assim também com todos os meus outros colegas diretores também de outras unidades, né? Num papel de urbanidade, num papel republicano, de cobrar que a infraestrutura ao redor da escola seja digna. E aí eu acho que, para finalizar essa fala, lá na minha postagem teve um colega lá que hoje ele é servidor, mas ele foi ex-aluno de quando o campus foi implantado. E me chamou muita atenção porque ele falou que quando ele entrou no IFE, lá em 2009, com a escola sendo construída ainda, que era um orgulho para eles pisar na lama ali, porque não tinha infraestrutura, era aquele orgulho assim, nossa, eu estou desbravando, nós estamos implantando uma escola federal. Quando eu cheguei aqui, isso tudo era mato. Quando eu cheguei era tudo mato. Então eles tinham aquele orgulho de, nossa, nós somos pioneiros. E aí hoje ele colocou que a lama que está lá é a lama da vergonha. 16 anos depois, continuar pisando na lama, hoje é vergonhoso. Hoje é vergonhoso. Então eu queria finalizar essa fala dizendo que a gente não pode admitir mais que uma escola como a nossa, com tantas potencialidades, seja tratada dessa forma pelos poderes públicos, como a gente viu aqui, como um todo, mas em especial a gente tem questões municipais severas para serem resolvidas ali a curto prazo. Professor, né, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, mas você tocou num ponto que é importantíssimo, né? Você comentou, né, que ao final da gestão o gestor vai ser avaliado, né, e, se for o caso, reconduzido ao cargo ou retirado do cargo, né? Qual a importância da continuidade de um governo que valoriza, que investe e que se compromete com a qualidade da educação pública para o futuro do Brasil? Fred, e isso eu estou falando a nível... eu entendo. A gente tem desafios profundos, né, na educação no Brasil. A gente teve, por exemplo, aí um Plano Nacional de Educação aprovado com atraso. A gente tem dificuldades de orçamento público, né, para chegar na infraestrutura das escolas. O orçamento público hoje a gente vê na mão dos parlamentares para a distribuição das emendas parlamentares. Mas quando a gente tem um governo federal, né, que ele não trabalha para a construção de um orçamento que chegue de fato na ponta, a gente fragiliza e destrói gerações, sabe? Então, ter um governo que, por mais que as pessoas possam concordar ou não com determinado conjunto de questões, mas a educação, ela é uma pauta de Brasil. A saúde é uma pauta de Brasil, justiça, né, e segurança é uma pauta de Brasil. Falando de educação, é uma pauta de Brasil. Nós precisamos de governos alinhados ao fortalecimento da educação pública no Brasil. No governo atual, a gente percebe ações que alcançam, inclusive, os estudantes aqui de Itaperuna. Falando do IFE, né? A gente tem exemplo da política lá do pé de meia para incentivar a formação de professores. A gente tem uma recomposição orçamentária que vem sendo feita ao longo do tempo para funcionamento das instituições públicas. A gente olha para a rede federal e vê a construção de novos institutos federais.
A gente tem visto agora no Ministério da Educação anunciar novos cargos para professores das universidades públicas e dos institutos federais. Claro que a gente não vai resolver os problemas num passe de mágica, mas ter um governo que continuamente, né, luta para a implementação de políticas públicas para investir na educação, ele torna esse caminho um pouco menos desafiador do que governos que procuram desconstruir, que veem ali na privatização a solução para os problemas daquilo que deve ser público. Então eu tenho muita tranquilidade de dizer que quando a gente encontra governos que, por mais que a gente possa ter divergências em determinadas questões, né, que alinham políticas para o fortalecimento da educação, a gente vai aos poucos construindo um país melhor e dando melhores condições, especialmente para os filhos e filhas dos trabalhadores do Brasil acessarem as melhores condições de ensino e formação. Então eu acho que em linhas gerais, sabe, meu pensamento público aqui direciona-se nesse sentido, sabe, de a gente conseguir construir pautas que perpassam as diferenças políticas, mas que de fato se traduzam em serviços públicos bem prestados para as pessoas, em especial na educação. Perfeito, né? Diretor, obrigado pela participação, tá? Pela clareza nas respostas, tá? É o que você falou, educação pública não é projeto de governo, né? É um projeto de país, né? É o que a gente está construindo agora, o país do futuro, né? E instituições como o IFE, né, mostram na prática, né, que investir em educação é investir no desenvolvimento não só pessoal, como no desenvolvimento regional também, né, inclusão social, e isso impacta o futuro de milhares de jovens, né, não só na nossa região, mas pelo Brasil afora, né. E nesse cenário, né, que a gente estava falando de polarização, de debates acalorados, desinformação e ataques à educação, é fundamental que a sociedade faça escolhas mais responsáveis e mais conscientes, né. Quero agradecer profundamente a sua presença aqui hoje. Eu acho que foi um dos debates, né, uma das entrevistas mais importantes que já foram feitas aqui nesse canal, tá? E eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? E Fred, pela entrevista que eu que agradeço. A gente está se conhecendo pessoalmente hoje, não é? Sim. Então eu fico aqui muito agradecido pelo espaço, pela oportunidade. Queria te dar parabéns, assim, pelo carinho com que tudo aqui foi construído, pela acolhida. Então, acho que a gente produziu uma conversa também bastante enriquecedora, que deu a oportunidade do Instituto Federal também se apresentar um pouco mais para a população de Itaperuna, e o Instituto Federal fica à disposição também para que as pessoas que queiram conhecer um pouco melhor estejam por lá. Se você, de repente, também um dia quiser fazer uma visita, conhecer um pouco mais, fica o convite. A gente está de portas abertas e fico muito grato pela oportunidade e espaço que você deu de a gente apresentar um pouquinho mais o Instituto Federal para Itaperuna. Muito obrigado. Obrigado você, né? Te agradecer pela entrevista, agradecer quem ficou com a gente até agora, né? Nos acompanhando. Pedir que se inscrevam no nosso canal, Pode Mais Podcast. Acione o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Deixa aquele like que é para o algoritmo entender que vocês gostaram e distribuir o nosso vídeo para mais pessoas. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.